Gente, boa noite. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, quem está aqui visitando a garagem pela primeira vez, nós sempre fazemos um sarau aqui. O normal é uma vez por mês, mas às vezes a gente atrasa por culpa do Renato mesmo, ou por culpa das nossas atividades culturais. Na sexta-feira passada, que nós tínhamos marcado o nosso sarau, há outra semana atrás, 10 dias, não sei, e depois lembramos, puxa vida, na sexta-feira tem o Festival de Cinema, que é a parte presencial do cinema. Nós já viemos trabalhando em cinema há mais de mês, né, Renato? Um mês e meio, mais ou menos, assistindo filmes. Renato foi, inclusive, ganhou um troféu, porque foi o que mais assistiu. Para vocês terem uma ideia, eu assisti 250, 260 filmes. O Renato, depois fala aqui, o Renato fala a quantidade que é meu. Curta-metragem. Sim, mas não deixa de ser filmes. E olha, tem filmes de 20 que tem qualidades de um de 60, de 1h20, de 1h30. Muita coisa boa. Muita coisa que, apesar de ser boa, não é para festival de cinema, mas quando você começa a assistir, você tem que ir até o fim, e a gente acaba assistindo. Coisas que, relatos que são muito de família, por exemplo, que não é para festival, só interessa a família, né? E não todas as famílias, mas aquela família específica. A gente acaba assistindo porque faz parte. Então, estamos fazendo hoje, é o nosso 18º sarau literário. Eu dou por aberto aqui, justificando a falta aqui do nosso presidente, digo, da Academia Muriense de Letras, Natalino. Ele viajou, aproveitando o feriado, para ver o pai. Outras pessoas também justificaram. A gente dá, então, por aberto esse sarau. Palavra com o anfitrião, o dono desta casa cultural, Renato Sigiliano. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Para a gente é uma satisfação muito grande vocês estarem aqui. Semana passada, como o Elias falou, a gente não pôde vir porque foi um festival, né? A gente fez a curadoria. Foram 6 curadores, Elias? 7 curadores. E foi uma surpresa muito grande, né? Assim, eu recebi o prêmio, porque eu fui para o evento, mas eu não estava sabendo, era surpresa. Aí quando cheguei lá, foi assim, armado, né? E eu fiquei emocionado, assim, eu nem me lembro a minha vontade, assim, ao receber o prêmio, é dividir com os outros curadores. Eu, por exemplo, nesses 1 mês e meio, eu tive tempo, assim, teve final de semana que eu não estava sem evento, aí eu ficava em casa assistindo, né, assim, eu também gosto de, à noite, ficar acordado assistindo. Então, no final, eu assisti 519 filmes. Alguns filmes têm 1 minuto, alguns filmes têm 2. E o prêmio foi esse aqui, ó, né? Foi um troféu muito bacana. E eu realmente fiquei muito legal a logomarca, né, do cinema, né? Incorporou o símbolo da praça junto com o IP. Que é um bem tombado. O relógio é um bem tombado. Né? Com o IP tombado, correto. Esse IP aqui, assim, a minha ideia é que a mulher tivesse uns 10 mil dele, começasse a plantar, né? Plantei 3 atrás da minha casa. Porque vai demorar tipo uns 8 a 10 anos para crescer. Mas então nós chegamos à nossa 18ª edição do sarau, né? E isso significa que somos maiores já. Né? Com 18, né? já atingimos maioridade. A maioridade. Declaro aberto, né? O sarau. É uma satisfação muito grande estar aqui com pessoas que me valorizam tanto, de puro coração mesmo, né? E que gostam tanto de mim, que lutam tanto pelo meu bem,
de maneira mais direta possível, alguns mais indireta também, mas enfim, né? O negócio é valorizar pessoas que acreditam na gente de puro coração. Isso eu valorizo, porque eu acho que não tem bem nenhum que paga isso, né? Quando pessoas te amam, quando pessoas te valorizam, quando pessoas te tratam bem, te acolhem bem. E agora eu vou cantar uma música aqui do Gilson, Casinha Branca. É uma música que eu gosto muito, que ela resume muito meu próprio eu, sabe? A minha alma, assim, o meu estado de espírito no quesito de natureza, sobre morar na roça, sobre ter uma vida simples, enfim, e sobre todas as angústias que eu passo na rua, né? E passo quando eu não estou na roça, estou distante da natureza. O nome da música é Casinha Branca. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. E eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu vivi algumas emoções na roça hoje e eu declaro que, e talvez a minha mãe até discorde muito disso, e sobretudo de eu falar nisso aqui, mas eu declaro que me fizeram pensar em desistir. Só que eu não vou desistir, porque eu sou resistência na política, na cultura, na arte e na vida. Sou resistência na política em âmbito municipal, em âmbito estadual, né? Em âmbito federal também. Então eu acho que a gente tem que ter a força de um leão quando o assunto for a instituição das garças, né? Porque eu vi uma cena muito linda há poucos dias no curral de uma garça se equilibrando no último fio de arame farpado para catar os carrapatos de uma vaca. E aquilo me fez pensar: quantos espinhos eu vou querer ou vou me desafiar a segurar na vida? Quantas flores eu já admirei? Ou quantas eu já deixei de admirar, talvez exatamente por causa dos espinhos. E quantas farpas essa garça está se expondo declaradamente só para tirar o carrapato de uma vaca. Tá certo que é o alimento dela, mas
Mal ela tá sabendo que é tanto o ciclo da natureza, né? É só um recadinho que eu abri aqui e não dei o recadinho que é de praxe. Para quem está participando da primeira vez, a pessoa que estava ali e tal, o sarau, o microfone fica aberto, ele é livre, nós não temos uma inscrição para que as pessoas possam participar e tal. É aberto o microfone, cada um é livre para declamar, cantar, falar o que deseja. O que a gente pede é que ninguém manipule o microfone, né? Que dê participação para todos. Então é só isso que a gente pede. E um recadinho ou outro que a gente vai dando depois no decorrer, porque tem muita coisa boa vindo por aí, né? Muito projeto valorizando cultura está vindo por aí. Bem, inicialmente nós queremos parabenizar Renato, Marilé, Elise e seu Jani, que são 4 âncoras, os quais gestionam isso tudo para esta noite de apoteose poética. E, bem, quem está aqui eu conheço todos, só aquela moça que estava ali, como é o nome dela, Elise? Sabe que eu não conheço? Ela é Adriana, minha esposa. A sua esposa conhece, nossa amiga. Como é o nome dela? Sandra. A Sandra não tive a honra de ela vai voltar. Fico feliz de ver Inês aí, não nos abandone Inês, e a diva voltando. E o meu grande amigo, tá certo? Eu olho para você e tenho que falar sobre a bênção que foi, eu convidei com o Dr. Raimundo de Oliveira Paiva, tá? O seu pai ontem, hoje, amanhã e sempre. E exímio orador também, além de exímio engenheiro. E nós teremos a noite de primavera existencial. E para começar, eu quero saber se o Renato tem aquele chopp de vinho aí. Tem, Renato? Pois é. Vamos lá. Focado. Boa noite a todos. Ó, sorria, você está sendo filmado. Vamos lá, vamos começar. Boa noite. Boa noite, gente. Vou fazer, Liz, de novo aquela pergunta, né? Perguntei se vocês aí estão bem. Me pergunte se eu estou bem, Elias. Você está bem? De saúde, eu estou ótimo. De espírito também. Puxando a carga do tempo pesada que só um trem, guiando o carro da vida sem atropelar ninguém. Vamos começar hoje aí? Elias sabe, os colegas sabem que... O pessoal sabe da paixão que eu tenho pela literatura popular, literatura de cordel, né? Eu dialogo na minha... Não vou dizer na minha solidão, na minha solitude, né? Estou bem acompanhado comigo mesmo, você tem que estar feliz consigo mesmo. Mesmo sozinho, a gente não está totalmente desamparado, né, doutor Coraci? Então, é ali, na minha individualidade, ali que eu escrevo ali as minhas estrofes. E como eu gosto, Elias, da poesia popular, no último sarau, falando sobre o cordel, eu falei sobre poetas importantes, Leandro Gomes de Barros, do século retrasado, Zé da Luz, que tinha uma poesia, inclusive, com a linguagem bem sertaneja. E eu quero aproveitar aqui até a presença do Dr. Coraci, e vai ser uma forma de homenageá-lo, para lembrar de um poeta que eu gosto muito, já falecido também, chamado Lorival Batista Patriota, popularmente conhecido como Louro do Pajeú. O Dr. Coraci deve ter ouvido daquela região, no sertão de Pernambuco, tem um vale, o Vale do Pajeú, e as cidades que pertencem a esse vale, exemplo de São José do Egito, enfim, ali tem uma marca que parece que todo mundo que nasce ali, nasce poeta, e versado, no repente, em poesias de improviso, nas glosas, né? E, enfim. E Louro era uma referência. Ele, no sertão de Pernambuco, e muito próximo dele, porque é bem próximo mesmo, a área de divisa, na cidade de Monteiro, na Paraíba, tinha o Severino Pinto, como foi conhecido, popularmente é o Pinto Velho do Monteiro. Então esses dois poetas, o Pinto Velho do Monteiro e o Louro do Pajeú, formaram o Dr. Coraci.
a maior dupla de repentistas, de cantadores da história. Para deixar muito claro aqui, seria mais ou menos o Pelé e o Garrincha da poética popular. Eu acho muito legal, primeiro que é a questão do improviso, a versatilidade, e segundo, e eu vou falar especificamente de Lolo aqui, assim, como que ele transita sobre temas, Renato, assim, tem aquelas poesias que são mais engraçadas, mais jocosas, e de repente ele entra para uma seara que tem uma poética impressionante, e isso muito tem a ver, Vinícius, com o mote, né? A poética popular, ela tem muito mote, que é a intenção. Dentro da estrofe, normalmente o mote são os 2 últimos versos, né, dos 10 que compõem ali a estrofe. A pessoa dá o mote e o cantador ele tem que improvisar e estruturar a poesia dele a partir do mote, o que não é fácil, doutor Coraci, porque a poética lá, a gente falava aqui antes, né, o Elias, ela é absolutamente metrificada e tem uma combinação entre os versos que é muito difícil de fazer. Numa estrofe de 10 versos, o primeiro tem que rimar com o quarto e o quinto, o segundo com o terceiro, o sexto com o nono e o 10º e o 7º com o 8º. Olha como é que é complexo. Mas enfim, nos motes, né, que eram dados para o Louro, certa vez, numa cantoria, alguém deu mote, o mote tem que ser metrificado. São os 2 últimos versos. E o mote era: quem casa arranja uma cruz para morrer pregado nela. E aí ele glosou: Jesus não morreu tão moço, também não quis companheira, preferiu a de madeira do que a de carne e osso. Não lhe seduziu o esboço do perfil da mulher bela, não deu tais honras a ela, porque sabia Jesus que em casa arranja uma cruz para morrer pregado nela. Ele era tão versátil que ele era movido pelas provocações. O mote, eu repito, a pessoa dá normalmente os 2 últimos versos, até para ter um contexto, para você poder criar uma estrutura. E num desses desafios, alguém deu um mote para o Louro do Pajeú, uma frase só: a parte que iluminou. Como é que você glosa? Glosar é você fazer o verso de improviso a partir do mote. Aí ele glosou em cima do mote. Ele fez um verso de improviso dentro dessa estrutura de 10ª. Né? São 10 versos. A parte que iluminou. E ele imediatamente, ele disse: entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser moço é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. Que o sol ao nascer fulgura e ao se pôr deixa escura a parte que iluminou. Sensacional. O que eu acho interessante é que tem também e aqui, né, quando eu comentei, doutor Coraci, que é uma homenagem para o senhor, porque o senhor, como bom cearense, e daquela região saíram também os principais, os maiores poetas, né, os maiores poetas do Brasil, é indiscutivelmente a região que eu acho que tem os melhores cantadores, e essa poesia era incrível. Né? Deram outro mote pro Louro, que era difícil também, porque é o mote de uma linha só: mulher não tem coração. Ô, gente, pode parecer algo meio machista, mas eu estou falando de uma poesia que foi feita há muitas décadas atrás. Né? O centenário de Louro foi comemorado há mais ou menos uns 20 anos, dá para você ter uma ideia de quanto tempo tem que ele já faleceu.
e quando ele compunha esses motes. E quando ele compunha essas estrofes. E é interessante, Renato, porque a poesia popular, ela é imortalizada graças à oralidade. Você tem aquelas pessoas que assistiam às cantorias e que tinham facilidade para poder gravar. Imagina só 50, 60, 70, 100 anos atrás, você não tinha um gravador, você não tinha uma estrutura. Então você tem, até hoje existem os apologistas. O apologista não necessariamente ele é um poeta. Mas já tinha machista. Mas já tinha. Mas muito mais. O apologista, ele decorava esses textos e transcrevia e faz com que hoje a gente consegue beber dessa água, dessa fonte, um manancial que é inesgotável de poesia boa. Mas esse era o mote. Mulher não tem coração. Aí ele diz o seguinte, um cientista profundo solicitou certa vez que eu lhe dissesse os 3 desmantelos desse mundo. Eu respondi num segundo, é mulher, doida e ladrão. Expliquei mais a razão. Ladrão não tem consciência, doido não tem paciência, mulher não tem coração. Só para encerrar, para não tomar muito tempo, porque até o final eu tenho que restar alguma coisa que é minha, eu sempre trago alguma coisa autoral, obviamente. Olha só que cestilha, doutor Paraci, a coisa mais linda do mundo. Eu acho que numa peleja, numa cantoria, surgiu a temática de filho. Olha que coisa linda. Ele diz o seguinte, meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gorjeios. Para encher os papos deles, cato grãos em chãos alheios, só coloco um grão no meu, depois que os dedos estão cheios. Sensacional, né? Eu vou então, essa aqui não deu tempo de decorar. Cara, eu queria Quando a poesia, mas olha só, existe um apologista emblemático no Brasil chamado Zé de Cazuza. Ele está vivo, viu uma entrevista rara, porque ele não dá entrevista mais, ele está com 93 anos, e ele sempre foi chamado, há muitas décadas, de o gravador. Porque muito que a gente tem hoje registrado é por conta de uma memória absurda. O Zé de Cazuza, ele ouve uma glosa uma vez só, ele grava. Né? Então, uma vez fizeram uma matéria com ele, salvo engano, no Fantástico, há muitos anos, isso são uns 15 anos atrás. Ele era talvez ali um jovem de 70 e poucos anos. E a repórter perguntou para ele dessa facilidade de gravar e tal. Ele falou uma coisa interessante, é verdade. E eu endosso isso. Ele falou assim, eu só gravo coisa boa. Eu só gravo que é bom. Se você me der uma glosa ruim aqui, não entra na minha cabeça. Quando você se interessa, como eu gosto, né? Trouxe até uma bibliografia para poder sugerir depois aqui. O livro, o título é O Aventureiro e o Boêmio, que fala dessa dupla fantástica que foi o Pinto do Monteiro e o Louro do Pajeú. Super indicado, muito interessante. Então, Elis, falou da facilidade de decorar, de declamar e tal, é porque o trem é bom. Se for ruim, a gente não grava. São palhaço que ri e chora. Que diz o seguinte, pinta o rosto, arruma a palma, dentre os nécios e sábios, o riso aflora-lhe os lábios, a dor tortura-lhe a alma. Suporta com toda a calma desgostos a qualquer hora. Quando quer bem, vai embora. Vive num eterno drama. Pensa, sonha, sofre e ama. Palhaço que ri e chora. Se ama alguém com desvelo, deixá-lo é martírio enorme. Se vai deitar-se, não dorme. Se dorme, tem pesadelo. Sentindo um bloco de gelo, lhe esfriando dentro e fora. Desperta, medita e cora. Sente a fortuna distante. Julga-se um judeu errante. Palhaço que ri e chora. Pelo destino grosseiro, a vida jamais lhe agrada. Se sente alma picada,
tem que ir ao picadeiro. Não pode ser altaneiro, não tem descanso uma hora. Chagas dentro, rosas fora, guarda espinhos, mostra flor, misto de alegria e dor, palhaço que ri e chora. Palhaço tem paciência, que da planície ao pináculo, este mundo é um espetáculo, todos nós a assistência. À falta de consciência, gargalhamos qualquer hora, choramos sem ter demora, sem ânimo, coragem e fé, porque todo mundo é palhaço que ri e chora. Gente, mais uma vez, boa noite. Eu vou ler uma poesia aqui que na realidade é uma música. Ela é de autoria de Paulo César Pinheiro, é gravada pela cantora Marisa, e esse Paulo César Pinheiro era esposo da Clara Nunes, né? Então, essa música é uma das músicas que o Zé Fortuna mais se identificava com ela, né? Ele sempre tinha alguma coisa, quando começou a chegar no final da vida dele, ele começou a aprimorar mais as coisas, né? Então é mais ou menos assim, é uma letra de música, né? Então é assim: ó tristeza, me desculpa, estou de malas pronta. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando. Desde muito longe, lá no fim do mar, vamos visitar a estrela da manhã caída, que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida quando brincar. Senta nesta nuvem clara minha poesia, anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhar música no ar. Olha, quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que um dia faz todo bordado de raio do sol. Ah, poesia, me ajuda, vou colher avenca, lírio, rosa, dálias, pelo campus verde que você batizou de jardim do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de luz quando serenar, ou talvez até saiba nós se voltarmos num cavalo baio, no alazão, no azulão da noite, cujo nome é raio de luar. Essa é uma música, é uma letra de música, né? Aí então ele se identificava com essa música. Inclusive ele falou que tinha muita vontade de gravar algumas outras músicas, né? De outros cantores. Mas como ele tinha muita música, até o parceiro dele falou um dia pra mim, né? Falou, não, ele tinha muita vontade de gravar. Só que como ele tinha música sobrando, então ele não gravou, né? E aí quando ele foi homenageado, o parceiro dele, que era amigo dele, que andava junto e tudo, né? Não era parceiro de canto, era amigo separado. Aí foi aonde ele tinha morado, na casa que eles tinham morado, na realidade. Aí viu a telha caída, então ele pegou essa telha e levou para o Zé Fortuna. Ele escreveu assim: antes que a ruga no meu rosto cheguem, uma por uma igual a um telhado, e sobre ela vai rolar meu pranto, sempre que a mente voar ao passado. Eu fui brincar a derradeira telha, onde as aranhas havia bordado, com o fio do tempo esta cruel cadeia, onde meu ser padece aprisionado. Então, de uma telha, ainda eles falam que essa telha existe, está lá na frente da casa dele, posto, né? Que futuramente torna-se um museu, né? Quando ele foi sepultado, né?
em sua campa, aí no cemitério Morumbi, o epitáfio é uma estrofe da música, que é Silêncio do Berrante, que era de autoria dele. Aqui estou, meu velho companheiro, olha para cima para me ver passando. Em meu cavalo, raio de luar, pelo estradão da estrada galopando. O meu berrante hoje são trombetas, que os anjos tocam, chamando a boiada. De nuvens brancas no sertão do espaço, vindo ao curral azul da madrugada. Então ele escrevia essas pequenas poesias. Isso existe um muito grande, só de música que ele, sem ele ter musicado, porque ele não musicava, na realidade ele fazia música, quem musicava dois parceiros dele, né? E tinha 900, a última vez que eu conversei com o genro dele, ele tinha 900 músicas sem musicar ainda, letras, né? 900 letras. Fora as poesias, pelas pequenas poesias que ele fazia, né? Porque ele sempre escrevia. Então, é um poeta que ficou realmente um pouco esquecido, mas que teve uma grande importância na música sertaneja raiz. Porque tem muitas músicas aí hoje em dia que é sucesso e é dele, né? Então, não poucas músicas assim, o sertanejo antigo, mais recente, como Chitãozinho Chororó e outras coisas, então gravaram. Chitãozinho Chororó gravou Terra Tombada, né? Que é uma linda música. Essa música ele acabou escrevendo ela, que estava indo de São Paulo para o interior do estado, e estava indo de trem. Aí eles passaram, né? Aí o irmão dele falou assim: ô Zé, ah lá, terra tombada. Aí ele falou: terra tombada, solo, ente chão forte, esperando que a semente venha e nascer de novo. Aí nasceu a música, né? Então, terra tombada. Então é muita coisa, né? Jamais passou, passa e passará. Nas nossas redes sociais, isso já foi inserido no último final de semana. Esse próximo final de semana vai um outro artigo, que não vou dizer aqui, que é uma surpresa. Todo final de semana tem um artigo produzido por nós. Tem idade e Coraci Bandeira. Coraci faz 17%, o Pai Vida faz 83%. O título dessa apresentação agora chama Jamais Passou, Passe e Passará. Os valores indeléveis. Amor, família, verdade, sapiência, compromisso, educação, bondade, trabalho, perdão, respeito, persistência, convicção, alegria. Nós estamos falando dos valores indeléveis. Aprendizagem, otimismo, dadivar, dar, servir, oferecer. Resiliência e resiliência, praticados por você que está me olhando nesse momento, através dos seus pensamentos, das suas ações, das suas palavras, jamais, eu estou falando dos valores indeléveis, jamais passou, passe e passará. Destarte, ou seja, portanto, logo, todavia, por padrão de consciência, você infere que os valores indeléveis se eternizam na sua existência e também se eternizam no imo dos seus familiares e dos seus próximos. Uma noite de júbilo para todos nós. Um pouco da minha experiência com o mote. Eu estava no meu curso de jornalismo, primeiro período, professora Suzana Vargas, poetisa, professora muito, assim, valeria até a pena a gente pensar em trazê-la, porque ela organizou rodas de leitura no Centro do Trabalho do Brasil, que eu participei com vários assim, autores famosos. É uma pessoa, por exemplo, na Flip, né, ela poderia fazer uma oficina de poesia, de literatura. Ela, inclusive, ela tem uma escola, ela criou uma escola no Rio, né, assim, particular, né? As pessoas vão para estudar literatura. Ô, Renato, eu te interrogo, vou ter que te interrogar. Como é que nós vamos fazer? Só para a gente trazer aqui. Mas, uma das primeiras aulas de jornalismo, né, português, ela lançou um mote para a gente escrever uma redação, que era... Eu posso até trazer essa redação no próximo sarau, né? Mas assim, eu vou contar
o que eu lembro, o mote era: tenha a vida os pilares da ordem e da desordem. E a minha redação, ela contava a história de um cara que, quando ele ia pegar o metrô, ele já se dirigia para os carros finais do metrô, lá, né, nos vagões, lá no fim do trem, porque ele já sabia que na saída lá, onde ele tinha que sair na estação, a saída já era mais próxima do final. Então, ele chegava na estação, para ele se adiantar, ele já caminhava e se postava ali, né, quando o metrô parava, o trem, ele já entrava nos últimos vagões, e na saída dele lá, na estação, e um cara muito metódico, assim, ganhando tempo, né, procurando sempre ganhar tempo, e numa dessas ele morreu porque estava exatamente adiantado, né? Assim, se ele tivesse entrado no metrô, No meio, no pelo meio, menos. É o Si, é, o sobrenatural de Almeida. É o Si. exatamente. Então, tem a vida os pilares da ordem e da desordem. Mas, calma aí, Renato. E eu vou assim, intimizar um pouco o momento, né? Hoje é 13, Sexta-feira, 13. né? É um dia marcante na nossa vida, né? Nos casamos numa sexta-feira 13 de julho de 1989. É o meu cronista preferido com o meu poeta preferido, Pablo Neruda. Então eu vou trazer um pouco do Pablo para dizer desse momento. Eu esqueci o meu. Não te amo como se fosses rosa de sal papásio, ou flecha de cravos que propagam fogo. Te amo como se amam certas coisas obscuras, secretamente entre a sombra e a alma. Te amo como a planta que não floresce e leva dentro de si, oculta, a luz daquelas flores. E graças a esse amor, vive escuro em meu corpo e apertado. Gente. Apertado aroma que incendeia a alma. Te amo. Te amo sem saber como, sem quando, nem onde. Te amo diretamente, sem problema, nem orgulho. Assim te amo porque não sei amar de outra maneira, senão assim, deste modo, em que não sou nem és. Tão perto que tua mão sobre meu peito é minha, tão perto que se fecham teus olhos com o meu sonho. Pablo Neruda. E eu li Neruda hoje, você acredita? Ele Hoje. Emicida Eu tem tô um rap montando, que fala em assim, Pablo painel Neruda. com os poetas Esse que eu mais não, gosto, eu que eu mais adoro. gosto. E eu tava procurando uma foto de Neruda. Sei. Aí no portal que eu achei a foto, eu li um poema. Ótimo. Assisti essa semana uma entrevista com Rubem Alves. Que riqueza, gente. Que riqueza. Mais um recadinho. A Câmara Municipal aprovou, por intermédio de apresentação de uma moção do Dr. Frederico, congratulações e aplausos para a Academia Muriense de Letras. O Dr. Frederico também apresentou e foi aprovado por unanimidade, consequentemente também pelo Rangel, no Dia do Escritor, a ser comemorado em Muriaé. E para esse dia, o projeto dele reza que a Academia indica 2 nomes para essa homenagem a cada ano, né? Vai ser por ano. A Educação, a Secretaria de Educação indica 2 nomes e a Fundarte indica 3 nomes, 2 vivos e 1 em homenagem em memória. A Fundarte apresentou então o nome do Luiz Gonzaga, homenagem em memória, o nome da Dona Nina e o nome da Andréia do Vale. Colega nosso da Academia Isso. A Secretaria de Educação indicou o Natalino, que é o nosso presidente,
e a Josiane Duarte. E dentro da academia foi feita uma votação, foi eleito eu com menos votos e o Joel Peixoto com mais votos. Então, essas 7 pessoas vão ser homenageadas dia 23, às 18h40. Pode atrasar um pouquinho, mas é esse horário. Agora, Rangel tem uma notícia boa para nós. Quer vir dar? Eu quero. Gente, boa noite mais uma vez. Eu não estou aqui de gladiando com o meu amigo doutor Frederico e nem estou atrás de holofote para fazer média com a academia. Na verdade, foi uma feliz coincidência. E é interessante porque há mais ou menos uns 20 dias eu já havia mencionado com Elias essa minha intenção. Guardei em segredo. E pedi para que Elias mantivesse em segredo, porque as decisões, a Câmara, doutor Coraci, como o senhor sabe, é um órgão colegiado. Então não basta a minha intenção, a minha vontade. Ele tem que ser votado e eu tenho que contar com a aprovação, com a adesão, com o endosso dos meus colegas. Eu reconheço o trabalho da academia e não somente, Renato, a Constituição Federal, mas a própria Unesco, doutor Coraci, ela reconhece o patrimônio cultural, não somente o patrimônio material, ou seja, aquele bem tombado, como a gente comentou agora há pouco, né? A gente viu aqui a homenagem que Renato recebeu, o troféu ali, tem simbolicamente o relógio da Praça João Pinheiro, com o IP amarelo. Né? Aquele relógio ele é tombado, ele é um patrimônio histórico material da cidade de Muriaé. Mas todos nós sabemos que a Constituição, a Unesco reconhece os patrimônios culturais como sendo materiais e imateriais. E é onde eu quero chegar. Eu protocolei nessa semana um projeto de lei. Ele, inclusive, será lido na sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 16. E o meu projeto de lei reconhece a Academia Muriaense de Letras como patrimônio cultural imaterial do município de Muriaé. Porque, embora seja uma academia relativamente jovem, parece que a academia é de 2012, a verdade é que o contributo que a academia deu para a cultura da nossa cidade, isso é absolutamente imensurável e tem que ser reconhecido. Tendo o histórico que a gente tem, na própria moção que o meu colega lá, doutor Frederico, propôs, que foi aprovado por unanimidade, eu acho que esse projeto de lei, eu estou falando de um projeto de lei. Então, assim, lei não se descumpre. Lei, ela é cogente, ela é imperativa, ela tem caráter de generalidade e abstração, ela é para todos os muriaenses, indistintamente, terão que reconhecer a academia como um patrimônio cultural e material. Lá na frente, e aí a gente tem que pensar grande, porque quem pensa pequeno, Elias, quem sonha pequeno, quem pensa pequeno, realiza pequeno. A gente tem que pensar, por que não a academia ter um dia uma sede própria, um patrimônio próprio, de repente até um espaço público. Por que não? Até já estruturado, até tombado, para que lá na frente tenhamos também um patrimônio histórico, cultural, material. Mas agora, o que eu estou propondo? Vou dizer que é muito pouco, é muito simples. Não é um processo de difícil análise dos meus colegas edis, mas está lançada a pedra fundamental, o projeto já foi proposto, o projeto já está protocolado, ele não está pautado para votação, ele já está na lista para leitura. Existe um sistema. Ao convite aqui, que foi conjunto aqui de Elias com o Renato, eu comecei a desenterrar coisas do meu baú e eu fiz um negócio, Elias, interessante, que foi, eu separei, assim, tudo que eu tinha escrito. Até o convite de vocês, eu nunca li nada, eram basicamente sonetos, muito rebuscados, muito estruturados.
E depois que eu comecei a enveredar nesse universo da poesia popular, do cordel, que é encantador e transformador, eu me propus aqui, pelo menos por enquanto, quando eu for recitar, declamar os meus poemas aqui, ser coisas novas, que são do convite de vocês para frente. Então a gente vai ter muita oportunidade de discutir coisas interessantes aqui. Mais uma vez, nós queremos parabenizar ao Elias, ao Renato, a Inês, que eu fico feliz, Inês, de você estar conosco aqui. Inês esteja sempre presente lá na nossa academia, tá certo? Parabéns para você, Elias, dia 13. Inês é quase tá uma acadêmica. Exatamente. Ele está mostrando o quanto o nosso sarau, tá certo? Entendeu isso, Renato? Ouça isso. O quanto o nosso sarau oportuniza esse crescimento. Então, nós tínhamos um Rangel no estágio de dormência, tá certo? No vocabulário da engenharia agronômica, do seu pai, meu professor. E aqui, hoje, ele vem e exterioriza de modo enfático, tangível, pegável, a grandeza do nosso sarau. Eu estava agora no final da tarde cortando cabelo, né? Lá no Zé Maria, sem querer fazer propaganda do barbeiro. Mas aí a televisão dele ligada e começou o Jornal da Band, veio uma reportagem sobre Laura Carolina, filha de Vanderly. Vanderly, cantor, fantástico, compositor, poeta, artista, né? E que infelizmente nos deixou de forma trágica, né? Precocemente. E eu lembrei de uma das músicas de Vanderly, que são várias, são cento e tantas músicas, tem Esperando Aviões, né? E aquela dupla de cantores sertanejos até regravou. Eu sei que como é que chama, Vinícius? Aqueles dois. Pois é, mas aqueles dois cantores. César Menor de Fabiano. César Menor de Fabiano. Numa roupagem bem diferente da do Vanderly, mas também assim, fantástica, né? E eu gostaria de cantar, né? Que seria o ideal, né? Pode. Mas a voz não deixa e sou bem desajeitado para música. Então eu vou ler para vocês Mas aqui. Vinícius puxou quem? Não Acredito. canta tão bem assim. Canta puxar a mãe dele, ué. Vamos lá. E essa música, que eu vou ler a letra dela aqui, eu me apaixonei nessa música no Cais, né? Vocês devem se lembrar do Cais do Show, da nossa queridíssima Laura. E eu chegava lá no fim da tarde para entregar uns pães, que eu fazia entrega de pães para ela, quando eu tinha padaria, e numa bela tarde dessa, fim de tarde, eu cheguei e estava tocando essa música. Eu parei, fiquei ouvindo. Quando a música terminou, eu falei, Laura, põe de novo. Ela falou assim, o quê? Eu falei, põe essa música de novo. Aí ficou assim, toda vez que eu chegasse, ela tinha que colocar essa música. Aí foi um dia até que ela falou assim, ó, não tem como, não sei onde é que foi parar o CD, não sei onde é que o Daniel. Eu falei, ó, você se vira, arruma o CD, vai cumprir o nosso trato, senão você vai ficar sem o meu pão também. Não vem aqui te entregar o pão. E acabou que ela conseguiu lá com o Daniel. Então a música Onde Deus Possa Me Ouvir. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurrem para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber. Me deixa aqui,
pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber. Me deixe aqui. Pode sair. Adeus. Eu me apaixonei pela letra assim que eu ouvi a música. Porque é difícil você... E a voz dele é suave, é gostosa de ouvir. Rapaz, no refrão aqui, quando ele fala assim, meu amor, deixa eu chorar até cansar. Exatamente. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus. Maravilhoso, maravilhosa. Essa música. Boa noite. Porque o Vanderly, uma semana antes de morrer, ele estava num festival nosso do MST em Belo Horizonte. E eu estava lá com as minhas reproduções das artes, que foi um dos grandes festivais, foi em 2016, me parece. E aí eu tinha um palco no meio da Serraria Souza Pinto, lá em BH, que a gente ocupou também, né, o movimento. Foi uma feira lindíssima. E muita gente, eu lá colocando uma banca das reproduções ali, e estou ouvindo uma pessoa cantar as músicas do Vanderly. Eu falei, nossa, mas ele canta muito parecido com o Vanderly, né? Quando eu fui ver o próprio Vanderly, aí eu falei, não, tem que ir lá, porque eu também fiquei muito fã do Vanderly. E aí eu pedi lá o segurança, falei, não, eu quero conhecer o Vanderly. E aí eu fui lá, tirei uma, falei, rapaz, eu só admiro muito, e ele é uma pessoa muito humilde, né? Um cara muito simples, tem um potencial incrível, né? E aí eu fui, conversei com ele, fiz uma foto. E aí, eu voltei para o assentamento lá no Denis, né? Uma semana depois, ele partia e aí o pessoal ainda colocou a bandeira do Movimento Sem Terra, né? Que acho que foi um dos últimos shows que ele teve. Foi esse lá. 2016. Foi. E essa música, por coincidência, quando eu ouvi essa música também, eu falei que tem que decorar e tem que aprender a cantar essa música, né? Claro que a gente podia cantar junto aqui, né? Sabe que eu queria agora, meu bem, sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desarmasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Meu sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem
morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Meus olhos te virão tristes, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito, que eu queria poder te dizer sem palavras, eu queria poder te cantar sem canções, eu queria me ver morrendo em sua veia, seu sangue correndo nas minhas veias, seu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passo sem sua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia, esperando aviões. Uma dor no lamento da sereia, esperando o naufrágio das embarcações. Essa é Esperando Aviões, gente. Eu amo Vanderlei também, eu amo músicos antigos. Eu comecei, de vez em quando, eu escrevia algumas coisas, mas também ficava lá guardado. E aí a poesia começou a fazer parte de alguns momentos. Eu escrevi um que tem a ver com a minha história, que é assim. Chama-se Encontro. Demorou. É assim, demorou. Foi uma vida inteira que a parte que andava longe, enfim, me retornou. Na verdade, se encontrou eu consigo mesmo. Parece absurdo que aquilo que deveria ser em duas partes fora talhado. Uma face ficou no escuro, a outra fingia-se iluminada. Agradava mais que vivia, refletia tudo e racionalizava. Assim, foi uma vida de fugas e desencontros, paixões proibidas, dilaceradas. Mas quando enfim você chegou, eu já cansado, sedento, sem me importar tanto com o medo, você se aproximou. E eu me assustei. E sem me dar conta, na sedução, você se revelou. Não construímos nada juntos? Te perguntei, numa mistura de raiva, tristeza e mágoa. Quanta miopia, quanta bobagem. Era como peixe se dando conta da água. E se eu me perguntava, é porque vivia. Nos momentos de luz, era você, a sombra que refletia. Você sempre esteve em mim. Você era minha riqueza, minha parte criativa e original. Se eu caminhava, você era meu passo. Eu é que não percebia. Caramba, a riqueza estava ali e eu não enxergava por medo de ser fracasso. Talvez quisesse um tesouro palpável, medido, que se via. Aos poucos me dei conta que o grande tesouro era a vida e eu estava mergulhado nela. O milagre acontecia. Uau! Autorando, Olha, eu não queria ser repetitivo, mas a dinâmica existencial da poesia
tem que dizer, você precisa falar. Elias, Renato, Inês, seu Jani, percebam a grandeza das suas ações criando o nosso sarau. Ouviu aqui? Ouviram? A quantidade de artistas, de poetas, de cantores que nós temos aqui? Percebeu isso? Sentiu? Aquilo que você, na sua exordial você apresentou? Olha aí. Um banho de erudição, de sabedoria, dizendo: eu, deidade, divindade, Pai espiritual, estou dentro entre vocês. Vocês têm o dom. Venham no sarau. Você está no nosso Vou colocar. Quem está aqui não está ainda no grupo lá do sarau, vou colocar. Mais um aqui, Até amanhã, porque aí o Anderson já pode colocar lá para nós. A letra da música é de cortar o coração. Sem dúvida. Eu vim caminhando para cá porque eu acho que está num momento épico e no ápice. Está num momento épico e no ápice do nosso sarau, né? E eu quero pedir, eu não sei se antes ou depois, talvez depois, de uma leitura que eu vou fazer aqui, pedir 1 minuto de silêncio pela paz no mundo, né? Essas guerras nos surpreendem? Não surpreendem, né? Mas nos chocam. Absurdos de todos os lados, e eu vou tentar ler aqui a gente, antes de começar aqui, nós fomos dos primeiros a chegar, depois chegou o Rangel e a gente estava comentando aqui sobre os exercícios, e eu disse que na linha da poesia de cordel, esses exercícios aí das rimas em décimas e tal, é um exercício que não vou me atrever. Mas na minha ânsia de escrever, e aí assim, né, eu gosto de dizer isso sempre na escola, porque as pessoas, eu tenho certeza que todos perguntam mesmo no íntimo. O escritor é aquele que pensa o que escreve, ou é aquele que pensa para escrever? Eu penso que as duas respostas são corretas, né? Talvez uma pese mais ou, né, que a outra em determinadas pessoas, mas eu escrevo mais do que penso. Eu dependo de exercitar, de treinar muitas coisas. E no exercício de treinamento, eu fiz essa crônica aqui. E depois dela, então, vou pedir esse minutinho de silêncio, simbólico pela nossa paz no mundo. Eu escrevi pensar, pensar, pensar. Por que pouco pensamos? Penso pelo pouco pensado pelos pensadores, pelo pouco pensado pelo povo. Provavelmente pensamos pouco porque pouquíssimo pensamos precisar pensar. Para podermos pensar, praticar palavras, produzir profundos pensamentos, precisamos parar para pensar, porque pouco pensamos. Para parar para pensar, penso precisar. Persistência, perspicácia, perseverança, principalmente para praticar pensamentos positivos. Para pessoas pensarem positivamente, precisam passar pela progenitora, pelo pincel pedagógico, pela professora. Pais, pajens, professores precisam proporcionar para os pequeninos perfeitas possibilidades, preparando-os para pré-primário, pós-primário, profissionalizante, possibilitando-lhes progressos para poder posteriormente proclamarem-se PhDs. Pensássemos, pois, por que países pensados por poucos, por que pais passados pouco pensavam, pais presentes poderiam pensar? Por que pouco pensamos? Por que pouco planejamos? Pouco produzimos para a posteridade?
Pensar produz possibilidades plenas para planos, progressos posteriores. Pensando, pessoas podem preparar-se para procederem perante problemas pessoais, particulares, plurais. Por que precisamos pagar pela paz, pelo prazer, pelo poder político, pelo progresso, pelo poder policial? Pagamos porque pouco pensamos, pouco parlamentamos, pouquíssimo pedimos pela proteção paterna. Precisamos partilhar pensamentos, palavras, plantar, participar para promovermos paz pelo planeta. Precisamos pedir pelos pequenos países pobres, periféricos, particularmente prejudicados pela politicagem pensada por políticos paternalistas pretensiosos, pois pensam pateticamente poderem pensar pelo povo, pelo planeta. Pai poderoso, permita-nos pensar para podermos pacientemente promover paz. Permita-nos protagonizar Pedro, primeiro Papa, proferir palavras proféticas parecendo Paulo. Pai, possibilita-nos, portanto, pensar, pensar, pensar. E pensando, quero propor esse minuto de silêncio aqui em favor dos nossos irmãos ucranianos, russos, palestinos, israelitas, né, que estão morrendo pela ignorância de muitos, ou de poucos. Pela ganância de poucos. Mas a noite está sendo gigante, muito linda. Não tem que ler o autoral. Leia os dois. Mas autoral. deixa eu falar. Eu vou ler o meu autoral agora. Mas aí, pegando o gancho que você falou, Elias, eu queria ler um poema daquela polaca, né? Daquela não, uma grande poeta polaca que chegou a ganhar o Nobel, a Wisława Szymborska, da qual eu tenho falam Szymborska, o Dan fala Szymborska, o nome é complicado. E ela tem um poema que ela fala: depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina. Colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha. Alguém tem que jogar o entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando os corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás, em cacos de vidro e em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos, envidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos. E todas as câmaras já debandaram para outra guerra. As pontes têm que ser refeitas e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em farrapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta, meneando a cabeça que se safou. Mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato. Às vezes, alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Os que sabiam e o que aqui se passou devem dar lugar àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e por fim nada mais que nada. Na relva que cobriu as causas e os efeitos, alguém deve se deitar, como um capim entre os dentes, e namorar as nuvens. Wisława Szymborska, sobre as guerras. Agora o autoral. Autoral. Eu queria só ler um poema que tem um poeta que
A gente se conhece de saraus online e tal, e ele falou, Diva, você deveria escrever sobre a sua infância. Eu estou escrevendo bem devagar. Então eu tenho um poeminha da minha infância, que foi uma grande infância na zona rural, como falou o Vinícius. A zona rural tem muita beleza. E eu escrevi assim: nasci sem colo de mãe, sem colo de pai, sem seio que me amamentasse. Nasci com a mente cheia de sonhos, no meu castelo de palhas. Era apenas mais uma filha sem destino certo. No meu batizado foi sobrado bondade e resistência. Outros dons foram destinados para a princesa Aurora. O terreiro da velha casa, o paiol cheio de lenha para o fogão, os pés descalços voando como o vento. Na casa simples da infância, construí meu reino nas águas claras. Obrigado, boa noite, uma linda Ó, nossa amiga de Juiz de Fora, tá vindo aqui, né, pela primeira vez. Hoje não vai fazer o uso da palavra, mas na próxima vez. Você quer o microfone aí, você fala do microfone aí, quer não? Pode? Não. Obrigada, agradeço aí a oportunidade. Você quer, Sandra? Não, eu até ali ouso escrever algumas coisinhas, mas eu vou deixar para a próxima, tá bom? Eu vou me preparar melhor. Isso. A gente vai se preparar. Mas vocês estão à vontade, hein? Tá bom, obrigada. Engraçado que a gente escreve e não grava os poemas. Não lembro de nenhum. Minha gente, eu quero parabenizar aqui a Diva, porque interessante, ela recitou um poema maravilhoso, né, que não era de autoria dela anteriormente. E a poesia é tão brilhante porque quando ela se propôs a recitar a poesia de autoria dela, a poesia tem essa... Exatamente, doutora. E assim, a gente... É uma poesia que ela é muito descritiva. Ela recita e você imagina aquele local, aquele lugar. A poesia te traz isso, né? Te traz a imagem, os sentidos, né? O cheiro, o ambiente. Eu achei assim, simplesmente incrível. Tá de parabéns. Ô, gente, para quem não estava aqui na hora que eu falei antes aqui, eu já gastei o microfone, eu recitei aqui, eu contabilizei ali 5 poemas, né? Mas assim, fazendo uma homenagem ali aos poetas, né, do sertão pernambucano, o Lobo do Pajeú, enfim, que eram poemas muito bonitos, né? Eu falei, gente, se eu não falar alguma coisa autoral, eu já estou aqui com a minha amiga, né? Abri a segunda garrafa de vinho aqui, então eu não vou. A inspiração tá aí. A inspiração tá aflorando para escrever, mas para gravar tudo que eu escrevi. Mas enfim, é porque a gente estava falando, doutor Coracito, do mote, né? Sim, do mote. Exatamente. E eu recebo mote, que eu troco ideia com colegas que também escrevem. E a tecnologia é massa, porque você está no WhatsApp, o cara manda o mote. Se a gente estiver online, a gente vai meio que se digladiando ali, né? Como eu sou fã de cordel, e Elias sabe disso, né? E o cordel, qual que é a marca registrada do cordel? O folheto. Então, assim, eu não tenho nada publicado, nunca me propus a fazer isso, sou um amador, mas como eu sou apaixonado pelo cordel, eu curto folheto, né? Como a minha visão já não é mais a mesma, o meu folheto está maior, mas esse aqui é o último folheto que eu escrevi. Eu tenho os meus folhetos, né? Que tem um padrão, você tem poesias em sextilhas, em setilhas, em décimos, mas todo mundo já ouviu essa frase, né? Assim, pô, quem apanha não esquece, né? Negócio, quem toma porrada não esquece. Aí, um bate-papo com um amigo meu, surgiu esse mote, né? Quem apanha não esquece. Aí eu escrevi essa estrofe de 10 pés que diz o seguinte: tem gente sem coração que hostiliza o semelhante, homem, mulher e infante, maltrata sem compaixão. Quem espezinha o irmão
por falta de amor padece, desculpa alguma merece, pela atitude calhorda, pois quem bate não recorda, quem apanha não se esquece. O Moller, que é em Setília, que diz o seguinte: a mulher é ser divino, representação do amor, razão da nossa existência, joia de imenso valor, que ninguém nunca maltrate, pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. Esculturada por Deus, a partir de uma costela das obras do Criador, a mulher é a mais bela, expressão de força e graça. Quanto mais o tempo passa, mais eu me encanto por ela. Doutor Coraci, se tem um negócio que não é que eu odeio, porque ódio não é um sentimento que nunca habitou meu coração. Eu repilo porque eu acho meio tacanha esse lance de autoajuda. Tem muito lance de autoajuda, livros de autoajuda. Desafio a gente enfrenta, problema a gente supera, solução a gente inventa, dando errado a gente altera, o passado a gente evoca, o presente a gente toca e o futuro a gente espera. Só para encerrar aqui, porque isso aqui é fresquinho mesmo, ninguém me deu esse mote não. Esse mote, o que eu vou apresentar agora. Teve mote ou não? Tem um mote, mas não foi ninguém que me deu. Doutor Coraci, eu sonhei com esse mote, você acredita? Qual foi o mote? E o mote é bonito, o Elias. Eu sonhei com esse mote, ninguém me deu esse mote. Eu acordei. E o mote, ele tem 2 estrofes, eu tenho que escrever uma 10ª. Não está perfeita, e a minha intenção, e no próximo sarau, eu te garanto que vai ter pelo menos mais umas 2 estrofes. No rosário dos meus sonhos, és minha salve rainha. É uma declaração, né? Mas enfim, o mote era esse. No rosário dos meus sonhos, és minha salve rainha. Eu tive que glosar desse mote. Eu coloquei assim: com minha alma destruída por uma desilusão, foste luz na escuridão de uma estrutura ferida, renovando a minha vida. Foste a força que eu não tinha, mataste a saudade minha, dos teus lábios tão risonhos. No rosário dos meus sonhos, és minha salve rainha. É isso. Ser poeta, nós vimos aqui vários depoimentos. Claro que nós temos poeta com curso de pós-doc 1, 2, 3, isso existe. Mas a massa é a escola da vida, a escola existencial. E aqui é uma delas, ó. Sarau, o nosso sarau. Tudo isso que a gente estava recolhendo poemas, né, de um projeto do sarau que vinha das comunidades, né? E na hora a gente estava lendo vários poemas que vinham de pessoas simples que queriam escrever. Aí eu fiz esse aqui, palavras poéticas, né? Eu não conheço a regra, eu não domino a métrica, eu não sei quem fez a lógica da poética, que mede e remete, que distingue, que exclui, que aumenta ou diminui, quem se expressa sem escola, que usa somente a sacola para o necessário do dia, que a mão endurecida, envergada da pegada diária da enxada, lhe aproxima mais da sementeira que do braço de uma carteira. Eu sei que conheço a dor, o que eu vejo é a cor daquilo que vivo e sinto. Eu sei é que não minto, conheço é esse desejo ardente, que vem mais do coração do que da mente, que a escrita nem compreende e às vezes perde até o rumo. Mas eu me lanço a si mesmo, escrevo do meu jeito, e se tiver algum erro, eu assumo.
Muito bom. Ainda tá para terminar aqui a letra e acertar no violão, né? Que se você fazer eu não toco, então quer dizer, não tem condições. Aí eu fiz mais ou menos assim: a lua do meu passado. Lua, com teu clarão de prata que reflete sobre a areia, onde os pequenos passos da amada que passeia, ficou marcado no caminho que foi embora, deixando triste seu amado que hoje chora. Você tem esperança que um dia vai voltar, a solidão que te assola no momento, sozinho neste mundo sem te amar. A solidão que te assola no momento, sozinho neste mundo sem te amar. Lua, que no passado um dia também marcou, deitado junto na cama de areia branca, fazendo jura com paixão você me amou. No outro dia, quando o sol veio clareando, com a beleza de mais um nascer do dia, o sol como flecha o seu corpo foi banhando, junto contemplamos aquele sol, daquele lindo nascer abençoado. Junto contemplamos aquele sol, daquele lindo nascer abençoado. Agora esse último verso aqui não está, que é: lua, você continua com seu triste destino, anda sozinho neste mundo a vagar. A minha amada também anda pelo mundo, procurando o caminho para voltar. Talvez com outro ela está feliz, enquanto eu no mundo estou a penar. Nós dois somos igual o sol e a lua, somos água e óleo que nunca vai se misturar. Então, obrigado. Então, falta terminar agora no violão, né? Esse último